In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Até por causa do tema, é bom rezarmos e pedirmos as luzes do Espírito Santo com a oração que o Senhor nos ensinou. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. então, até porque, bom, eu sempre tinha no coração esse tema, o tema já tinha ele presente, mas de fato fui instigado fortemente por um grupo mesmo, e então, depois de tanto tempo, tanta demora para conseguir gravar, faço aí, procuro responder, tento responder humildemente, por favor, a questão de o que fazer, o que se deveria fazer com o Concílio do Vaticano II. Concílio do Vaticano II. Né? Estamos aí celebrando 50, 60 anos do Concílio. Então, o que fazer com o Concílio? Em primeiro lugar, queria dizer que não há questionar a legitimidade do Concílio. O Concílio foi um concílio legítimo. Até é convocado por Papa. Né? Convocado por Papa. Quer dizer, não foi convocado por... o que até nem deixa de ser normal. Para um concílio ser legítimo, diga-se de passagem, basta ter sido recebido pelo Papa, pela Igreja, como tal, como um concílio ecumênico. Agora, aqui dessa palavra ecumênico tem que entender como na tradição da Igreja, não aquilo que virou a palavra depois exatamente deste concílio. Não entender ecumênico, concílio ecumênico, como aquilo que virou exatamente depois deste concílio, mas realmente entender concílio ecumênico como aquilo que vinha sendo celebrado na tradição, em toda a história da Igreja. Então é legítimo, não há o que duvidar da legitimidade do concílio. Se mais não supesem isso, quer dizer que não foi só uma necessidade sentida pela alegria de João 23, senão que os papas anteriores, não um, né, mas sentiam a necessidade de um concílio. Também é verdade mudanças na liturgia e na missa. Sentiam essa necessidade. Até Pio XII, né, que antecedeu João 23. E tanto sentiam essa necessidade que teve quem reuniu os cardeais e consultou-os, né, em consistório. Ó, viu, o Francisco, como fazem os verdadeiros papas? Se aconselham com seus cardeais, reúnem eles, ó, e ouvem a eles. Os cardeais, na ocasião, disseram: não, Santo Padre, o clima na igreja não está bom. O modernismo está aí, não foi vencido, nem pelos sílabos, nem pelo juramento antimodernista, não foi vencido. E não então, a igreja não está, em ocasião, não é propício fazer o concílio. Por que João 23 teria feito o concílio? Disse dele que é modernista. E tudo bem, pode-se aceitar isso. Mas só para lembrar que ele fez uma experiência de sínodo da Diocese de Roma. E o que os especialistas dizem é que aquele sínodo absolutamente normal e
sei lá, eu não gosto de usar essa palavra, dizer conservador ou tradicionalista, enfim, mas não trouxe nenhuma dificuldade para a Igreja de Roma. Foi celebrado muito tranquilamente. E o que se diz é que exatamente assim pensava João 23 para um concílio da Igreja Universal. E que não aconteceu, que não foi assim. Mas é só para dizer que ele teve a ideia, não defender um pouco a benignidade de João 23. Eu sei que dizem ainda que depois da primeira sessão, ele até, antes da morte, enfim, teria se arrependido, mas era tarde, né? Já tinha aberto, enfim. Mas isso não vem a cá, nada disso tira a legitimidade. O Concílio Vaticano II, um concílio legítimo. E válido. Não há que arguir a invalidade do concílio. Por nada. Né? E nem por seus documentos. Uma coisa é o que cerca o concílio, aquilo que foi, como se chegou àquilo e como foi elaborado e todas as confusões que aí ocorreram, isso é uma coisa. Não, tem que pegar os documentos, pegue os documentos, aquilo que é oficial, os documentos, pegue os documentos e ali pronto, é válido o concílio, assinado pelos padres conciliares, recebido pelo Papa reinante, né? Espalhado para toda a Igreja. Não há o que duvidar. Válido. Até porque, e isso também é importante, numa crítica interna dos documentos, deve-se dizer que ele foi confeccionado sem heresias formais. Alguns tentam dizer que há heresia no Vaticano II. Heresia formal não há. Eu desafiei. E não conseguiram, de jeito nenhum, apresentar verdadeira heresia formal no concílio. Não há. Apresentar uma heresia fundamentada, provada em autores fidedignos, autores que realmente de alçada, que são respeitados pela Igreja. Não resiste. A crítica não resiste. Não há um item para se acusar realmente o Concílio do Vaticano II de heresia formal. O demônio teve muito cuidado nisso, hein? Foi esperto, espertíssimo o demônio. E os inimigos da Igreja, mesmo aqueles que estavam lá, atuando na Igreja, digo, no concílio, nas aulas conciliares. Então, lista de heresias que apresentem por aí não resiste à menor crítica. Não estão basadas, não estão fundamentadas, não resistem, não se pode acolher. Não existe. É um concílio, portanto, legítimo e válido a tudo que se diga. E esses são os dois pontos que eu queria colocar em defesa do Concílio do Vaticano II. Ele é legítimo e válido. Não tem heresias formais. Ponto. Até aí a minha grande defesa do Concílio do Vaticano II. De aí em diante, tudo o que disserem contra esse maledetto concílio, eu assino embaixo. E se puder, acrescento mais alguma coisa. E reverbero com mais força. Tudo que disserem contra o concílio. Tudo. Até se disserem que ele não foi um verdadeiro concílio. Por diferente dos anteriores, não seguiu a tradição dos concílios, que tomavam aí, expunham um trecho em defesa, aí depois colocavam
a heresia ou mau costume contra o qual que era proposto e refutavam isso com um anátema. Pronto. Este em resumo, é o esquema de um concílio anterior. Um pequeno texto fundamentando, uma pequena fundamentação, a heresia ou o mau costume que devia ser combatido e o anátema pronunciado solenemente pela Igreja, claro, em consonância com o texto fundamental, rechaçando e anatematizando aquele erro. Este era o esquema dos 20 e tantos concílios que precederam o Vaticano II. Já o Vaticano II foi uma verborreia, não se colocou exatamente contra heresias e, aliás, João XXIII não queria nada contra, né? Proibido. Olha o nosso bom Papa, bom para, desculpe, hein, não está a dizer uma coisa, né? Porque bom para não sei para quem, né? Porque para a Igreja não foi bom. O Concílio Vaticano II introduziu, bem, veremos, a Igreja no inferno onde se encontra, né? Desculpe, não foi bom mesmo. Então, mas aquela prolixidade imensa dos textos conciliares, né? Essa forma de que ele vem revestido, alguém pode dizer, não, isso não é um verdadeiro concílio. Até porque se propôs ser um concílio pastoral. E os concílios anteriores todos eram dogmáticos, né? Não pastorais. E não quis ser um concílio infalível. Alguém diz, deixou de fora o Espírito Santo, porque não quis ser infalível. Não gosto dessa expressão, deixar de fora o Espírito Santo. Também na nossa ação pastoral nós invocamos o Espírito Santo que nos ilumina. O problema é que aí, não querendo ser infalível, pronto, não empenha a infalibilidade da Igreja, portanto entra erros, como de fato abundou, né? Como de fato nesse maledito concílio abundou realmente os erros. Não de heresias formais, mas pastorais. Erros não dogmáticos, mas pastorais. É isso que se deve dizer. Então, se alguém quiser dizer que isso não foi um verdadeiro concílio, critica. E eu assino embaixo, digo, realmente acho que não foi mesmo. Foi uma reunião, a Igreja tinha todo o direito de o Papa, enfim, os bispos se reunirem, fazer uma reunião pastoral e tomarem decisões e rumos e projetarem uma pastoral. Infelicíssima, diga-se de passagem. Infelicíssima. Né? Cheia, veremos, das propostas dos seus inimigos. Mas é legítima e válida. Por que não? Se reunirem todos os bispos com o Papa e fazerem um documento pastoral, né? Mesmo que não corresponda àquilo que chamamos de um concílio verdadeiramente dogmático. É legítimo, válido, não tem problema. Por isso eu não quero dizer. De fato, queridos, o que é preciso a gente compreender e ser aberto daquilo que João XXIII chamou de ajornamento. A Igreja sempre tem necessidade de agionar-se, de colocar-se em dia. E vejam, o fato é que a modernidade do mundo vinha galopando, né? E vinha assolando e penetrando todos os segmentos da sociedade, todas as instituições, os governos, tudo, as escolas, a intelectualidade, tudo vinha sendo penetrado de ideias modernistas, né? E a Igreja, no meio disto, precisava estar à altura para enfrentar, né,
ela já se via cercada nas suas universidades. Bom, as universidades tantas nas mãos da Santa Igreja, então, quanto mais naquela época. E assim por diante. Quer dizer, bom, a dizer a verdade, vejam, a Igreja sentia a necessidade de uma mudança na própria liturgia, na própria missa. Na própria missa. O que seria esta mudança, não fossem os inimigos da Igreja terem se metido? Bom, isso não podemos imaginar, não podemos. Agora estamos, eu digo, quando falo sobre liturgia, agora nós estamos com nossa mente, nosso coração tão estragados por Paulo VI Bonini, esse maçônico Bonini, que não podemos imaginar, fica difícil para nós imaginar, eu até, enfim, mas de como realmente produzir uma liturgia que respondesse a necessidade de ajornamento, mas sem macular minimamente a Sagrada Tradição. Então, devemos confessar a necessidade de atualização, de ajornamento, propriamente dito. Isso é uma coisa permanente na Igreja. Mas o problema é realmente o modernismo. E deve-se entender aqui como o modernismo, aquele altamente condenado pela Igreja, como síntese de todas as heresias. O que queremos entender por modernismo? O modernismo não é o atual simplesmente. Não, isso não é simplesmente ponto e acabou o modernismo. Não. Modernismo, no nosso entendimento, é tudo aquilo que se realmente opõe à vida cristã, à Santa Igreja, ao dogma da Igreja, à fé, à Santa Fé. Agora, veja que pode ser uma coisa até que nós diríamos muito atual, que a gente, o progresso, digamos, sei lá, de qualquer ciência, digamos, vamos tomar aí a medicina, né? Tomemos a medicina, qualquer exemplo podia se dar, né? No momento em que essa medicina se coloca contra Deus, querendo dizer, por exemplo, que a vida humana não começa na concepção, né? Pronto, né? Já ou o direito, a ciência jurídica, e vai considerar realmente com direitos, assim o direito brasileiro, tão somente o nascido com vida. Né? O nascido com vida. Então, quer dizer, até lá não é pessoa. Né? Não tem os direitos de herança, etc. Então, não. Se contrapõe à doutrina da Igreja, não podemos aceitar, não está bem iluminado. Isto é modernismo que se opõe. Agora nem vamos falar mais no resto, uma teoria da evolução que se contraponha ao ato soberano de Deus tirar todas as coisas do nada. Isso é inaceitável. Inclusive, no sentido de dizer que ainda hoje Deus cria. Né? Deus ainda hoje cria a alma humana. Toda a alma é vegetal. É criada ex nihilo. Do nada. Do nada. Tirado por Deus. É Deus operando. Deus não terminou ainda a sua criação. Não terminou. Deus ainda está criando. Então, o modernismo deve ser entendido isso. O resto, progresso que vai acontecendo e contra o qual nós não nos opomos, mas vigilamos, porque não pode se opor à fé, não pode se opor à Santa Igreja, não pode se opor ao dogma, não pode se opor à vida cristã, né? Vida cristã, de modéstia, né?
Veja, por exemplo, sim, é um outro tema que um dia eu podia tocar. Tomemos, por exemplo, a modernidade no vestir, né? Nas roupas. Nas roupas. E mesmo certas tipos de fazenda que hoje a evolução foi criando. Quer dizer, quanto disso se contrapõe ao costume cristão, à modéstia, né? Ao pudor cristão. Nas praias, por exemplo, hoje um cristão católico não pode ir à praia. Nem homem nem mulher. Não pode ir à praia. Um despundoramento tal que ali não tem mais nada de católico, nada mais de cristão. Esse modernismo não pode ser acolhido, não pode ser vivido, né? Essas fazendas não podem ser usadas para fazer roupa colar. Já, pronto, vou dizendo, né? Então, isso é modernismo, isto é modernidade, né? O resto, progresso, a ciência que avança, e é preciso, e é natural, né? E também a teologia avança, nós vamos cada vez mais compreendendo o mistério do dogma, cada vez melhor compreendendo ele, cada vez melhor explicando ele, explicitando ele, mas não muda, a nossa compreensão é que vai melhorando, vai se atualizando, essa é outra coisa, bem outra coisa. Então, ajornamento, uma coisa, trazer a modernidade daquilo, entendida como aquilo que se opõe a Deus, à fé, à igreja, aos bons costumes, ao costume de vida cristã, católica, né? De penitência, né? Isto realmente... Eu fico boquiaberto quando eu vejo um homem da ciência, por exemplo, de Ratzinger, Joseph Ratzinger, dizer que o Concílio do Vaticano II trouxe para dentro da igreja a Revolução de 1789, a Revolução Francesa. Não fico boquiaberta por vê-lo chegar a essa conclusão, que é de ciência legítima, por favor, não há duvidar, isso é certo, né? O que eu fico de boca aberta é de ver que, tomando ciência disso, ainda fica defendendo o Concílio do Vaticano II. Onde é que está o grande teólogo, doutor Ratzinger? Onde é que está? Ei, que é isto? Como? Queridos, o que foi a Revolução Francesa? Não se pode pegar aí aquilo que ensinam nas nossas escolas, nas nossas faculdades, né? Por favor, sejamos honestos, sinceros. Vão ler livros que falem, autênticos, que falem da Revolução Francesa, de verdade, né? Como eu os tenho, né? Graças a Deus. Mas para ver como de fato a Revolução Francesa foi, antes de tudo e sobretudo, uma revolução contra a igreja. Contra a igreja. Contra a fé, contra Deus. Sim, a Revolução Francesa foi isto. Uma revolução contra a igreja, contra a fé, contra Deus. Queridos, agora trazer isso para dentro da Santa Igreja Católica, que é isto? Mas eu imediatamente rasgo esse livro. Imediatamente, não posso aceitá-lo. Não posso. Como aqui que Ratzinger vai confessar isto e... Por favor, isso é inadmissível. Inadmissível. Quem toma consciência de que o Vaticano II trouxe a Revolução Francesa para dentro da igreja, ponha-se imediatamente, ipso facto, contra o Concílio do Vaticano II. Ipso facto, contra o Concílio do Vaticano II. Por favor. E proclama o humanismo. O Concílio do Vaticano II, modernista, proclama o humanismo. Meu Deus. Leiam, por favor, e eu nem quero dizer tudo, mas leiam, por favor, o discurso de clausura que Paulo VI fez para encerrar o concílio. Falando-se
de que a igreja tinha finalmente chegado àquilo que as ciências humanas estavam chegando, na exaltação do ser humano. Oh, por favor, oh, querido Paulo VI, faltou-te conhecimento acerca da antropologia católica, do entendimento católico do que somos nós. A exaltação do livre-arbítrio, por favor, completamente mundano. Olha, raia aquele, vou dizer, aquele documento de Paulo VI raia a satanismo. Está dito. Quem quiser fazer uma interpretação satânica daquele humanismo, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Nem Maritain, no qual se julga inspirar o Paulo VI, pode aceitar isso. E a missa nova também. Então, esse humanismo sem Deus. Eu vou ficar só até aqui por enquanto. Humanismo sem Deus. Esse é onde leva o Concílio do Vaticano II. Uma igreja sem Deus. Uma igreja humana. Pense na liturgia. Para nós, o exemplo maior é a liturgia. Que para Deus escapa, mas ainda assim maculado. Para Deus escapa. E contudo maculado, tão somente a consagração. O resto tudo nessa missa, praticamente tudo nessa missa é humano, mundano. Então, esse humanismo que graçou na Igreja do Vaticano II. O que se deve dizer do Vaticano II? Se deve dizer, não sei se eu vou conseguir expressar, queridos. Assim, os documentos limpos, claros, sem, claros, modus quo, né? Mas sem heresia formal. Claro, nesse sentido. Tão somente nesse sentido. Mas realmente perde toda a claridade, porque dentro do seu bojo ali, os modernistas infiltraram todo o pensamento moderno. É preciso compreender que aqueles sacerdotes, aqueles teólogos, que a igreja tinha colocado sob suspeição, que a igreja estava ali para excomungar, aqueles padres, aqueles teólogos, Ratzinger te cuida, a nova teologia, todos os seus escritos, todos esses eles foram chamados por João 23 e colocados para dentro do concílio. Isso para não falar daqueles ditos observadores de todas as outras igrejas, protestantes, comunistas, que entraram também, de gaiato, entraram aí para dentro da barca da igreja. Entraram de gaiato no navio. Bem isso, queridos, bem isso. Cumpriu-se aí o ditado popular. Então, infiltraram, conseguiram colocar esses homens que estudam toda a maldade. Não, o jeito como foi feito o concílio, essas reuniões paralelas, que bispos, não são só os peritos, bispos, cardeais, Pflicht, por exemplo, que foi o cardeal de Ratzinger, que Ratzinger orientou, apoiou e sustentou com sua teologia. Então, com maldade explícita e expressa nas aulas conciliares, atacando gente boa, cardeais bons, homens de igreja, que amavam a Santa Igreja. Não a modernidade. Mas infiltraram, colocaram ali, no bojo do documento, das palavras do concílio, ali, está ali, né? Na pastoral conciliar, está lá.
filtrado todas as ideias contra as quais a igreja vinha se debatendo, todo o modernismo. Digo algumas dessas ideias. Isso está debatido e proclamado em tanto, é só querer acessar o YouTube aí se encontra. Mas eu digo algumas ideias comuns que todo mundo diz. Por exemplo, então, a liberdade religiosa. A liberdade religiosa